E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre as placas de regulamentação, tá? Bom, antes de mais nada, deixa eu tomar meu café aqui, tá? Quando nós falamos nas placas de regulamentação, elas são em sua maioria circulares, apresentam aspecto circular, à exceção de dois. O primeiro é esse pare aqui, que significa parada obrigatória. Tomem muito cuidado na hora de vocês forem fazer o teste lá no Detran e ele fazer pegadinho com você. Ele te dá essa placa, que é a placa R1, é o nome, placa R1, e falar que essa placa significa pare na letra A, porque está escrito pare aqui, então você vai pensar que ela significa pare, né? Não, o significado dela, propriamente, é parada obrigatória. Então, se tiver pare, parada obrigatória, parada não obrigatória, qual que você vai assinalar? Parada obrigatória, já que é uma placa de regulamentação, tá? Se é uma placa de regulamentação, o próprio nome diz, regulamentação é de regular, de controlar, né? Você tem que fazer as coisas certas, né? Preto, branco, tudo certinho, tudo bonitinho. Não pode infringir, não pode desrespeitar, já que se trata de uma placa de regulamentação. Se fosse uma placa de advertência, tudo bem, se você quiser desrespeitar, desrespeita, né? Mas está advertindo que na frente pode ter, né, algo o esperando. Mas quando eu falo placa de regulamentação, ela tem que ser respeitada, senão dá multa, principalmente parada obrigatória. Quando eu fui fazer o exame lá do Detran, o rapaz, ele reprovou. Eu não estou criticando, estou apenas relatando. Ele reprovou porque não enxergou, né, a placa de pare, que significa parada obrigatória. Ele foi reprovado na hora, eliminado na hora, porque isso é uma falta eliminatória. Não é nem gravíssima, nem grave, nem média, nem leve. Se você desrespeitar uma parada obrigatória, automaticamente você será reprovado, tá? Eliminado do exame. Ficou claro isso? Porque é uma placa de regulamentação. Significa parada obrigatória. Depois, nós temos esse triângulo, né? Assim para baixo, que significa dê a preferência. Essas são as duas exceções, parada obrigatória e dê a preferência. Porque de resto, todas as placas de regulamentação apresentam aspecto circular. Veja, aqui ó, aqui para vocês enxergarem, né? É circular, aqui em cima é circular, todas as outras, todas as demais são circulares. Então, de uma forma geral, as placas de regulamentação são de aspecto circular, à exceção de dois. Da primeira, da parada obrigatória, não é pare, e do dê a preferência. O dê a preferência, propriamente diz, você vai dar preferência. Você vai parar ou não, conforme a necessidade. Se estiver vindo carro, você vai ter que parar e dar preferência para o que está passando, para o que está cruzando. Já se não tiver carro, você continua andando. Quando você chegar na rotatória, você tem que colocar na segunda marcha. Isso é regra, é segunda marcha, não é terceira. Minha mãe às vezes coloca na terceira, às vezes não, ela sempre coloca na terceira, tá? Tá errado, não pode, o exame vai te reprovar. Então na aula prática lá, porque aqui a gente aproveita e já relata as coisas que estão acontecendo, né? Para que você não cometa o mesmo erro, tá? Então, rotatória, segunda, quebra-mola, segunda, fazer uma curva, à esquerda ou à direita, segunda, tudo é segunda aí, tá? Não vai colocar nem em terceira, nem em primeira, porque primeira é só pra sair, tá? É segunda, estacionar, segunda, tá? Tudo é segunda aí. Essas quatro situações importantíssimas, que se você quiser anotar, fica à vontade, tá? Rotatória é segunda, quebra-mola é segunda, tá? Quebra-mola é a nossa língua de falar, tá? Estacionar, se vai estacionar, coloca na segunda. Ou então fazer curvas, ou à direita ou à esquerda, também é na segunda marcha, tá?
Então, o nome dessa placa é dê a preferência. Como o próprio nome diz, você vai dar a preferência. Você vai parar ou não. Se tiver carro vindo, é claro que você vai ter que parar ali. Aí você sai com a primeira. Se não tiver vindo carro, continua com o carro andando, tá? Só que você tem que diminuir necessariamente, obrigatoriamente, colocar na segunda marcha. Então, nós vimos parada obrigatória, nós vimos dê a preferência. A próxima placa de regulamentação, tá? Que é esse risco para frente, cortar. Quando é proibido, sempre é cortar. E ele é cortado assim transversalmente, né? Desse jeito, assim, ó. Não é assim, é desse jeito, tá? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, né? Cortado assim, da esquerda para a direita, da esquerda, enfim, tá? Significa que é algo que você não pode fazer, fica evidente, lógico isso, tá? É uma mera interpretação. Essa placa significa sentido proibido. Então, isso aqui é sentido, não é? E isso aqui, esse transversal, significa proibido. Então, esse sentido é proibido. Então, você não pode ir reto. Se você ir reto, você está cometendo uma infração. Sentido proibido. Aqui, dá para enxergar a próxima placa. Então, vamos dar nome aos bois, né? Parada obrigatória é R1, de preferência R2. Nesse sentido proibido é R3. E aqui, proibido. Por que é proibido? Porque tem essa transversal da esquerda para a direita. Então, é proibido. Proibido o quê? Virar. Isso aqui não significa virar? Virar à esquerda, tá? Isso aqui é o R4A, tá? Por que A? Porque tem pro lado direito. Então, essa daqui, ó, vai ser R4B. Essa aqui é R4B, que é proibido porque tem essa transversal da esquerda para a direita, proibido, tá? Tá, proibido o quê? Isso aqui significa o quê? Virar. Mas virar o quê? À direita. Então, é R4B. Essa aqui é R5, tá? R5A, porque tem para esquerda e para direita. Quando tiver esquerda e direita, normalmente tá, tem esse A e esse B, porque tem um lá que o Detran não alterou, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, R1 aqui, R2, R3, R4A, R4B, aqui é R5A. Proibido, porque tem essa faixa transversal da esquerda para a direita, tá proibido. Isso aqui é retornar. Cuidado, virar é uma coisa, retornar é outra, tá? Tem diferença. Por exemplo, aqui no bairro, aqui em Campo Grande, eu acho que é no Panamá, no bairro Panamá, tá? Tem aquele canteiro, né? E aí tem uma rua pro lado direito, né? E uma rua pro lado esquerdo. Então, o canteiro divide as duas vias. A via do lado direito para a via do lado esquerdo, não é? E aí o que acontece? Quando você for retornar, por exemplo, você tá na via do lado direito. Então, ó, imagina que a posição do meu quadro seja o canteiro. Tudo isso aqui é um canteiro. Onde eu esteja aqui do lado, seja a minha via do lado direito. E aqui, do outro lado, seja a via do lado esquerdo, tá? Vamos supor que eu, Rafael, esteja posicionado, situado, localizado na via do lado direito. Ou seja, aqui, né? O meu lado direito é aqui, tá? Então, eu vou próximo só que essas duas vias são cortadas por uma outra. Então é assim, vou desenhar aqui para enxergar melhor. Aqui, ó, tem o canteiro bonitinho, né? Aqui é o canteiro, tá? Canteiro. Aqui eu tenho uma via, certo? Uma via, que é a minha via direita, e aqui eu tenho a minha via esquerda, né? E aqui eu tenho uma rua, tá? Uma rua que dá acesso a outras ruas ali, tá? Eu tô nessa rua, suponha que eu esteja, né, não na via direita, né? Eu falei que estava posicionado na via direita. Abafa o caso, disfarça aí, sei lá, ignora, tá? E suponha que eu esteja aqui nessa rua que tá aqui, tá? Eu tô nessa rua aqui, com o meu carro aqui, com o meu Celtinha aqui. O que vai acontecer? Eu tenho que necessariamente, né? Necessariamente porque o instrutor está pedindo, né? O examinador está pedindo. Vire à esquerda. Tá, então eu tô aqui, eu vou virar à esquerda. Aqui é o canteiro, não é? Eu tenho que virar próximo ao canteiro, porque é via de mão única. Só vai.
Então toda vez que a mão for única, como é o caso, tanto da esquerda quanto da direita, mão única, no caso da via direita só vai, né? Então eu vou ter que virar fechadinho aqui, bem coladinho. Então você vai virar aqui coladinho, né? Ó, você vai virar com o carro assim, ó, coladinho. Só que imediatamente após você virar, você já dá seta para mudar de faixa, para você vir aqui no meio, para você pegar a faixa do meio. É regra de percurso, não sei se é de percurso, mas é uma regra que você tem que seguir. Toda vez que você for virar, certo? Numa rua assim, que é dividida em canteiro, né, em duas vias, uma via para cá e uma via para cá, você está virando para cá, você vira próximo ao canteiro. Mas imediatamente após isso, você já ganha a rua que, né, a mais afastada. Dá seta e ganha essa rua aqui, tá? Aí se você quiser fazer o retorno, né, onde o retorno seja permitido, você volta de novo para a esquerda, né, continua reto, aí você vira. Quando você for virar, você tem que colocar na segunda marcha, é regra, tá? Coloca na segunda marcha e aí você vai virar aqui, ó. Só que você não vai virar fechadinho, você vai até o centro da pista, que é aqui, ó, o centro da pista, aqui, ó. Essa bolinha é o centro da pista, na direção da faixa de rolamento, né? Ou direção da pista de rolamento, pode ter esses dois termos, faixa de rolamento ou pista de rolamento. Você não pode virar antes, senão você vai pegar na contramão, tá? Então você tem que ir até o centro da pista, ó, centro é aqui, ir na direção da sua faixa de rolamento ou pista de rolamento, como que, tá? Bom, aí como ele pediu pra você retornar, você vai retornar aqui nessa outra rua. Aí você vai virar fechadinho novamente, aqui ó, né? Você vai virar fechadinho, né? Depois você vai dar seta, vem pro meio. Cuidado para não exceder a velocidade em áreas que tenha hospitais, né, escolas, o máximo é 30 km por hora. Você pode exceder no máximo até 5%, tá? Mas é sempre bom não exceder e respeitar os limites de velocidade, tá? Bom, é isso então. Tá, mas o que isso aí tem a ver? Você deu uma aula, mas o que isso tem a ver com as placas? É justamente isso, ó, tá falando R1, né, que é parada obrigatória, R2, que é de preferência, R3, sentido proibido, R4, proibido virar à esquerda, tá, isso aqui é virar, porque às vezes tem uma placa de proibido virar à esquerda, a pessoa vira, não vê a placa, e é proibido, então não pode, tá, mas nesse caso que pode, tá, porque eu tô explicando como que se dá o processo. Mas se em alguma localidade você enxergar essa placa, você não vai virar, tá? Eu aproveitei o gancho para explicar isso aqui, tá? Então esse aqui é R1, R2, R3, R4A, R4B, que é proibido virar à direita, aí R5A, que é proibido retornar. Ah, tá, é que como é retornar, eu expliquei como que se dá o retorno, né? Tem que seguir essas regras, a regra do retorno, tá? Ah, no caso é proibido porque tem essa transversal da esquerda para a direita, então proibido, tá? Proibido o quê? No caso, retornar. Mas retornar o quê? À esquerda. Então não pode retornar à esquerda. Então se tiver uma placa falando disso aqui, então você não vai retornar à esquerda. Né? R5A, R5B, proibido por causa desse risquinho aqui, da transversal da esquerda para a direita. É proibido virar à direita, porque ela aponta para o seu lado direito. É retornar, né? Tô confundindo, não é virar, é retornar, tá? Ó, já tô confundindo, ó. R5B, proibido retornar à direita. E esse aqui é proibido estacionar, tá? Ó, proibido por causa do riscão aqui. E o E significa estacionar. Então, se tiver isso aí, você não pode estacionar, né? Você só pode estacionar na faixa branca. Se tiver faixa amarela, você não pode estacionar, tá, pessoal? Muito obrigado.